Boa noite, gente! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre bolos sem glúten e sem lactose que vendem. Quais são as características que fazem com que os nossos bolos sem glúten e sem lactose sejam mais lucrativos? O que faz com que as pessoas comprem os nossos bolos e se tornem clientes fidelizados? Vamos falar sobre as características principais dos bolos sem glúten e sem lactose que você precisa buscar nas suas receitas para, você conseguir mais clientes e também passar a fidelizá-los. Por que, gente, que eu falo isso? Porque não sei você, mas antes de eu conhecer esse mundo sem glúten, sem lactose, mais saudável, o que eu pensava? Eu pensava que o sem glúten era sem graça. Quando alguém falava pra mim, bolo saudável, o que me vinha à cabeça? Banana e aveia, batata doce. Na sua não vinha isso, não? Você já não pensou nisso? Bolo saudável, o que tem nele? Banana e aveia, né? Gente, banana, aveia e batata doce são ingredientes incríveis que devem sim fazer parte dos nossos bolos, mas não se resume a isso. Os nossos bolos sem glúten, sem lactose, eles podem ter muito mais ingredientes. Eles devem ter muito mais ingredientes para que fiquem perfeitos. Não se resume apenas a aveia e banana ou a batata doce. Isso é importante que vocês tirem da cabeça do seu cliente. E como vocês vão fazer isso? Dando um produto de qualidade para ele experimentar, que leve também, claro, esses ingredientes, mas que não leve só esses ingredientes, tá bom? Precisa fazer de um jeito que atraia tanto o seu cliente. Então, você precisa fazer com que seu bolo seja tão gostoso, seja tão bonito, que atraia tanto o seu cliente, a ponto de as pessoas que tenham restrições alimentares, do glúten e do leite, que é o que a gente trabalha aqui, parem de recair na dieta. Por que isso acontece, gente? Por que as pessoas que têm restrições ou as pessoas que se sentem mal consumindo glúten ou leite acabam recaindo na dieta às vezes? Por falta de opção saborosa. Ou porque ela não sabe fazer um produto de qualidade, saboroso, com uma textura boa, ou porque ela não encontra para comprar. Então, além de você estar ganhando uma renda extra, você ainda vai ajudar essas pessoas. E essas pessoas que têm restrições, a dor delas é muito maior. Por que eu sei disso? Porque eu tenho restrição. Então, se eu não soubesse fazer e se eu encontrasse alguém que fizesse com qualidade, com segurança, com sabor, realmente um bolo gostoso, eu ia comprar dessa pessoa sempre. Inclusive, eu tenho alunas, que vendem produtos sem glúten, sem lactose, e tem clientes fidelizados. Toda semana, essas pessoas encomendam com essas minhas alunas. Então, é isso que vocês precisam buscar, quando vocês pensam em vender os seus produtos. Oferecer um produto de qualidade, para você se destacar do restante do mercado. Se você fizer mais do mesmo, você vai ser mais uma no mercado que vende o bolo. Mas você precisa agregar mais valor ao seu produto. Já é sem glúten, já é sem lactose, já tem valor agregado. Só que você precisa agregar mais. E é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Aqui você vai aprender como fazer ou como deixar os seus bolos sem glúten e sem lactose mais lucrativos, mais vendáveis, tá? São 5 características que eu separei aqui que tornam um bolo sem glúten lucrativo. Primeira característica, visualmente atrativo. O que é isso? O seu bolo precisa ser bonito, de comer com os olhos, Quando você olha para aquele bolo, você fala, nossa, deve estar uma delícia esse bolo. Então, é isso que você precisa provocar, é essa vontade que você precisa provocar no seu cliente. Ele olhe para o seu produto e fale, nossa, deve estar muito gostoso esse bolo. Então, é o primeiro contato, O visual é a primeira coisa que a gente sente quando olha para um bolo sem glúten, sem lactose, bonito. A gente tem vontade de comprar, a gente tem vontade de comer aquele produto. Isso é o que o seu bolo precisa despertar no seu cliente. É o primeiro passo para ele se tornar o seu cliente, se ele ainda não for.
O visual, o bolo ser bonito, o bolo crescer bem, ser volumoso, né? Aquele bolo que cresce na forma, que não fica aquele bolo desse tamaninho, né? Embatumado, pesado. O aspecto dele já vai dizer se ele crescer bem, se cresceu bem. Então tem que ter um aspecto bonito, uma casquinha mais fina. Se for um bolo branco, uma casquinha mais dourada, né? Um bolo volumoso, um bolo que quando o cliente corte ou você corte para o cliente experimentar, tenha um monte de furinhos dentro da massa. O que são aqueles furinhos, gente? São bolhas de ar. Significa que seu bolo fermentou corretamente, que ele cresceu adequadamente dentro do forno. E esse crescimento dentro do forno correto vai proporcionar um resultado muito mais bonito. Tá bom, gente? É muito importante a gente prezar por esse aspecto do bolo, ou a beleza dele. Eu vendo brownies, tá? E tem uma coisa que, além do aspecto visual do produto, né, a gente tem que prezar também, que é o aspecto visual da apresentação daquele produto. Então, por mais que o seu bolo seja lindo, né, claro que se ele for lindo por si só, já vai atrair muitos olhares. Mas você precisa apresentar aquele bolo de um jeito bonito também. Então, preze pela decoração, preze pelas embalagens que você está utilizando para agregar ainda mais valor àqueles produtos, tá bom? O brownie, quando eu vendo, o que eu faço? Eu tenho uma forminha que já vem, uma forma grande, né? Que vem tipo a forma de cupcake, que já vem as forminhas, né? As bolinhas ali. O meu de brownie tem os quadradinhos. Então, eu tenho uma forma grande com 12 quadradinhos. E eu faço o brownie ali e ele já sai no tamanho que eu preciso para venda. Eu pego esse brownie, coloco dentro dos saquinhos de celofane, coloco uma fita de cetim bem bonita, coloco a tag, tá? Então, você colocando isso no seu produto, você vai agregar mais valor. Então, além da beleza visual do produto em si, você ainda agrega mais valor através da embalagem, né? Através de um cuidado maior. Isso o cliente nota. O cuidado que você tem em preparar, em oferecer aquele produto para ele. Isso é importante, isso conta muito, tá? Então, é outro aspecto de beleza que você precisa ter. Bom, outra coisa importante. Público. Mas você vem só para quem tem restrição? Não. Por que é importante a apresentação bonita, né? O seu bolo ser bonito, volumoso? Porque mesmo as pessoas que não têm restrições, as pessoas que não precisam retirar o glúten da alimentação, vão querer comprar o seu produto. Por que eu sei disso? Porque eu vendo para pessoas que não têm restrições. Por quê? Porque elas gostam do aspecto visual, são bonitos de ver e são uma delícia de comer. Então, só de você proporcionar essa primeira experiência visual, esse impacto visual, você já pode ter ali futuros clientes que nem restrição têm. Isso é um público para você que aumenta, né? Amplia o seu público de clientes. Isso é muito legal. Então, você precisa focar principalmente, mas não só, né, no aspecto visual do seu produto, que é a carta de entrada ali, né, a cara da sua venda. Então, você precisa focar nisso. E como você pode ter no produto essas características? Volumoso, casquinha fininha, dourada, né, o do bolo branco. Como que você chega a esse resultado? Tendo uma receita equilibrada, para começo de conversa, sua receita precisa estar equilibrada. Então, você tem que ter ali ingredientes que substituam corretamente a farinha de trigo, que substituam corretamente o glúten nas receitas, o leite nas receitas, tá? Então, você precisa ter uma receita equilibrada, tá? Já a gente vai falar mais sobre equilíbrio de receitas. Forno, antes do forno. Você tem a receita equilibrada, mas você precisa executar corretamente essa receita. Não é só misturar os ingredientes por passar? Não. Você precisa ter cuidados ao executar uma receita sem glúten para que ela fique perfeita. Se você fizer de qualquer jeito, o seu resultado vai ficar de qualquer jeito também. E se você tiver e oferecer um resultado de qualquer jeito para o seu cliente, né, o seu futuro cliente, provavelmente ele vai comprar uma vez e não volta mais. Se você oferece um bolo bonito, um bolo gostoso, né, com as outras características que nós vamos falar já aqui na live, você vai vender uma vez, o seu cliente vai voltar e vai comprar de novo de você. É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Fidelização dos clientes, tá bom? Então, temos o modo de preparo que deve ser respeitado. E na receita do bolo fala para eu colocar o fermento químico por último, mas eu prefiro adicionar junto às farinhas e misturar ali tudo de uma vez. Isso dá certo? Seu resultado vai ficar alterado. Por quê? Porque o fermento químico, assim que entra em contato com a massa, começa a desenvolver, começa a fermentar.
Então, se a gente coloca muito cedo esse produto, esse ingrediente dentro da nossa massa antes de levar para o forno, a gente tem prejuízo na fermentação. Se eu tenho prejuízo na fermentação, meu bolo não vai crescer tão bem. Logo, o aspecto visual vai ficar prejudicado, tá? Então, é muito importante respeitar a ordem de adição dos ingredientes. Forno é extremamente importante. Ah, mas pra quê, gente? É só assar o bolo. Não é só assar o bolo. Você vai precisar assar o seu bolo no tempo correto e na temperatura adequada. Se você não conhece bem o seu forno, você coloca lá o seu bolo a 200 graus, ele vai dar uma sapecada boa em cima, vai ficar com um aspecto meio queimado. E o seu cliente vai ver isso, ele vai notar que o seu bolo passou do ponto. Quando o seu bolo sem glúten passa do ponto, o que acontece com a massa? Fica seca, fica farelenta, fica com a casca dura, não fica com a casca fininha, mais macia, fica com a casca dura, grossa. Porque ficou muito tempo dentro do forno, porque a temperatura estava muito alta. Então, você precisa conhecer o seu forno para que você tenha um bolo com um aspecto visual atrativo, para que ele fique bonito, cresça bem uniformemente, tá? Então, o forno é um item muito importante. Fermento, já que a gente estava falando de fermento, quantidade de fermento é muito importante. Então, o fermento, nesse caso, está muito ligado a equilíbrio da receita. A gente não pode exagerar na quantidade de fermento químico, que é o fermento lá para bolo. Porque se a gente fermenta muito rápido a nossa massa dentro do forno, vamos lá, por partes. Para que o nosso bolo asse, para que ele fique com aquela consistência, nós temos processos químicos que acontecem dentro da nossa massa, certo? Cada processo químico vai acontecer em um tempo e uma temperatura diferente. Só que o fermento, ele tem essa capacidade de fermentar a massa numa temperatura mais baixa, cerca de 40 graus ele já começa a fermentar. 40 até 60 graus ali, o fermento químico já começa a fermentar. Se o meu forno tá na temperatura adequada, mas se eu coloquei muito fermento na minha massa, o meu fermento vai fermentar mais rápido, não dando tempo suficiente para que os processos químicos da massa aconteçam. O que vai acontecer com um bolo que tem excesso de fermento? Ele vai crescer bonito e vai fazer o quê? Murchar, porque ele não tem estrutura. Então, equilíbrio nas suas receitas é primordial para você ter esse aspecto visual atrativo, tá? Então, essa foi a nossa primeira característica do bolo que é lucrativo, que você vai conseguir ganhar dinheiro com ele. Segunda característica, textura. Você vê o produto bonito. Quando você experimenta, você precisa ter uma experiência com aquele produto. Então, se o seu bolo ficou arenoso, sabe, areiento que a gente chama, né? Se ele ficou parecendo que tem areia dentro, se ele ficou farelento demais, a textura do seu produto importa. A gente precisa de uma textura, sabe aquela não é um ditado, né? Mas vai e volta. Você aperta a fatia do seu bolo, ele vai e volta quando você tira o dedo. É esse o aspecto que o seu produto... Claro que ele não vai chegar até aqui, né? Mas você aperta um pouquinho aqui, ele vai e volta. Esse aspecto é de um bolo que fica macio, que fica fofinho, que é o que a gente busca num bolo que dê lucro, que traga mais dinheiro e mais cliente para o nosso negócio. Um bolo que cresce bem, então tá relacionado lá com a fermentação, com o forno, com o jeito que você prepara a sua massa. Esse bolo que cresce bem, ele geralmente fica com essa textura macia e fofinha. Então perceba que essas características, elas são diferentes uma das outras, mas elas dependem de procedimentos iguais. Se eu tenho uma boa fermentação, eu tenho um aspecto visual bonito e eu tenho uma boa textura interna do meu produto. Então, cuidado com fazer de qualquer jeito a sua receita, assar em qualquer temperatura, deixar seu bolo no forno esfriando enquanto você faz ali as suas coisas, outras tarefas, as outras coisas. Não esqueça seu produto dentro do forno, porque ele vai secar, ele vai ficar duro, vai ficar com uma casca grossa. Então, você precisa ter cuidado, você precisa se planejar e se organizar para fazer bolos sem glúten lucrativos e sem lactose também. Tá bom? Como que a gente chega nessa textura macia e fofinha? Alguns aspectos influenciam. Por exemplo, mix de farinhas. De novo mix de farinhas? De novo mix de farinhas. Porque eu sei que muitas pessoas ainda não conseguiram ter um resultado perfeito das suas receitas. Se você não tem um resultado perfeito das suas receitas e pretende vender, você precisa praticar mais, trocar de receita, adequar sua receita.
O mix de farinhas é extremamente importante para você ter uma textura perfeita dentro do seu bolo. Se você coloca, eu quero fazer um mix com polvilho doce e farinha de arroz. Vai dar certo? Dá certo, pode até dar, mas fica perfeito, não vai? Por quê? Porque o mix está desequilibrado. Nós precisamos de estrutura, nós precisamos de liga, nós precisamos de maciez e leveza dentro dos nossos bolos sem glúten e sem lactose. Como que a gente consegue isso? Formulando um mix equilibrado, com farinha de arroz, por exemplo, branca, integral, farinha de trigo sarraceno, que são farinhas de estrutura, com polvilho doce, fécula de mandioca, que é a mesma coisa, só modifica em algumas regiões, fécula de araruta, que são as farinhas de liga, com amido de milho, fécula de batata, que são as farinhas de maciez e leveza. Nós precisamos de um mix equilibrado para que nós tenhamos uma textura macia, uma textura mais fofinha. Se a gente pesa na mão em farinhas ricas em fibras, como a farinha de grão de bico, a farinha de aveia, a farinha de arroz integral, se a gente pesa a mão nessas farinhas, o que vai pesar também? A massa. Então, a gente não vai ter um bolo tão macio, tão fofinho. Ele vai ficar mais pesado por conta da escolha das farinhas que nós fizemos. Então, é muito importante que a sua receita tenha um mix equilibrado, tá? E tenha ali pelo menos 3 farinhas, estrutura, liga e maciez, para que você tenha um resultado perfeito. Hidratação, ou seja, a água da receita, o leite da receita, é muito importante para você ter essa textura de maciez, de fofurice, de umidade na massa. A evaporação dos líquidos auxilia na umidade, porque, hidrata as farinhas corretamente, auxilia no crescimento, no volume dessa massa. Por quê? Porque eu tenho bolhas de umidade subindo na minha massa, fazendo com que a massa cresça. Então, eu também tenho alteração no volume, alteração na maciez, na umidade, na fofurice, se eu não hidrato corretamente essas minhas farinhas, tá? As farinhas sem glúten, elas absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Então, pode ser que você use a mesma marca que a minha, mas a sua farinha, na receita que você aplicou, absorveu menos os líquidos que a minha. Isso existe? Sim, porque são farinhas, apesar de serem da mesma marca, de safras diferentes, por exemplo, de lotes diferentes de grãos. Então, isso também altera na absorção de líquidos. O que importa? Você conhecer as farinhas que você está utilizando e, principalmente, conhecer o ponto da massa. É primordial que você conheça o ponto da massa. Como é que você consegue isso? Conhecendo os ingredientes, as farinhas e praticando. Então, você precisa testar as receitas, tá? Por favor, testem as receitas antes de venderem, tá bom? Para vocês saberem ali, terem prática em fazer aquela receita, padronizar os seus resultados, tá bom? Aprender ali a usar os ingredientes nas quantidades adequadas para ter um resultado padrão. Porque senão, um dia o seu cliente vai experimentar o seu bolo, vai amar. Na próxima semana você não tem ali uma prática ainda, né? Vai fazer a sua receita e o resultado vai ser diferente, o cliente pode não gostar tanto assim. Então, teste antes. Não precisa fazer 20 bolos da mesma receita, mas faz ali uns 2, 3, né? Uns 4 ali, já para você ir pegando o jeito de fazer aquela massa, observando o ponto da receita, para você não ter prejuízo. Porque se sua massa fica seca, sua fermentação, ela tem prejuízos e, além do aspecto visual não ficar atrativo, você ainda tem prejuízo na massa, na textura da massa. Então, é muito importante você hidratar corretamente essas farinhas, tá? Método de preparo, bolo, Bolo a gente usa muito aerar os ovos com o açúcar, trazer mais ar incorporado a essa receita. Isso ajuda demais. O ar que a gente incorpora ajuda no volume, ajuda na estrutura, ajuda na maciez, ajuda na fofurice das nossas massas. Então, o método de preparo é importante também que você observe. Se a gente bate, os ovos com açúcar na batedeira, a gente agrega muito mais ar à nossa massa. A gente tem uma textura diferente do que quando a gente faz à mão. Funciona a mão? Claro que funciona. Você pode fazer à mão se você não tiver uma batedeira. Mas, se você consegue incorporar mais ar através dessa força mecânica, que é a batedeira, a gente consegue um resultado final mais leve, mais macio e mais volumoso, tá bom? Só para vocês entenderem isso. Terceira
características. Então, primeira, vou ler aqui, tá? Que são várias. Beleza, seu bolo precisa estar visualmente atrativo. Segundo, textura macia e fofinha, úmida também, né? Terceira característica, sabor e aroma. Então, a gente tem ali que trazer essa experiência para o seu cliente. Aí, o sabor da minha massa tem que ser gostoso. O cliente tem que experimentar aqui e falar, nossa, que coisa boa. Então, a gente tem a associação da textura, né, que conta demais. Se a gente comer um bolo farelento, um bolo que tem areia, parece que tem areia, você já não vai se importar com o sabor, né? Provavelmente o sabor vai estar ruim também. Mas, se o sabor for bom, mas a textura não agradar ao cliente, não vai dar certo. Então, a gente precisa da associação dessas duas características também, além das outras. Então, sabor e aroma é um ponto sensível. Por quê? Porque cada pessoa gosta de um jeito, né? O que você tem que fazer? Usar os ingredientes de qualidade. O que é isso? Ah, eu quero fazer um bolo de chocolate. Então, o seu bolo tem que ter gosto de chocolate. É muito óbvio isso, Gabriela. Calma que não é tão óbvio assim, já vou te explicar. Ah, eu quero fazer um bolo de cenoura. O seu bolo tem que ter gosto de cenoura. Um bolo de laranja, gosto de laranja natural, fresca, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes muitas pessoas falam que usam produtos de qualidade e aí usam suco de laranja comprado, aquele suco de caixinha. Vai dar um bom resultado? Vai, mas nada melhor do que você colocar qualidade. Então, coloque frescor, traga a fruta para sua receita, traga o sabor da fruta para sua receita. Ah, eu faço bolo de chocolate, mas eu uso achocolatado. Vai prestar o seu bolo? Não vai ficar bom o seu bolo. Você precisa usar um chocolate de qualidade. A menos que você não prometa isso. Então, você não pode cobrar por isso e nem dizer que o seu bolo traz esses ingredientes de qualidade. Você precisa de um bom chocolate, você precisa de uma boa goma xantana, de uma boa farinha de arroz para você conseguir um resultado perfeito e poder justificar que aquele produto tem valor agregado, que você consegue entregar um produto que tenha sabor, que tenha aroma de acordo com o que o seu cliente busca. Mais uma coisa, nessa parte aqui, nós temos preferências, né? Como eu disse, ninguém gosta da mesma coisa. Então, o seu cliente pode não gostar do doce do seu bolo. Ah, o seu bolo estava muito doce. Será que da próxima vez você pode diminuir um pouquinho o açúcar? Você vai corrigir essa receita e vai diminuir um pouco o açúcar. Você precisa entender o que o seu cliente quer. Ah, não, eu não faço bolo sem açúcar. Eu vou fazer desse jeito se ele quiser, assim, pronto, acabou. Não funciona desse jeito. Você precisa ter empatia pelas pessoas. Você precisa se colocar no lugar do outro para você ter sucesso nos seus negócios. Você precisa gerar reciprocidade. O que é isso? Reciprocidade é quando você faz alguma coisa boa para alguém e aquela pessoa se sente grata. Quando ela tiver a oportunidade, ela vai retribuir. Então, é a reciprocidade que vai te ajudar também a alavancar o seu negócio, a começar o seu negócio, tá? Entenda o seu cliente, esteja próximo ao seu cliente para você entender as preferências dele, tá bom? Isso é muito importante. Menos açúcar? Menos açúcar. Mais açúcar? Mais açúcar. É o que o seu cliente quer. E aí, falando de sabores, por que eu falei que o bolo de chocolate tem que ter gosto de chocolate? Porque a gente tem que usar um chocolate de qualidade, um cacau, né, de qualidade. Ah, por que o bolo de laranja tem que ter gosto de laranja? Porque, preferencialmente, use um suco de laranja, uma raspa de laranja para trazer frescor para sua receita. Isso agrega valor, né? Sabor. Meu bolo tem sabor de farinha de arroz. Você acha que seu cliente vai se tornar fiel se o seu bolo tiver gosto de farinha de arroz? Gosto de farinha de grão de bico? Um bolo de laranja com gosto só de farinha de grão de bico? Não vai. Por quê? Porque a pessoa está buscando um bolo de laranja, não um bolo de grão de bico. Então, você precisa entender os ingredientes para saber como combinar corretamente. Nós temos muitas farinhas sem glúten. Por que eu falo principalmente das farinhas? Porque é o que mais varia, né? Nós temos muitas farinhas sem glúten. Se nós não soubermos utilizar essas farinhas do jeito certo, nós podemos colocar muita farinha de arroz numa receita. Ah, mas a farinha de arroz é neutra. Sim, é neutra se você usar na quantidade adequada. Agora, se você coloca ali 200 gramas de farinha de arroz num bolo pequeno, o gosto do bolo vai ser só farinha de arroz, porque tem excesso, tá? Então, é muito importante que no sabor você trabalhe muito essa parte de equilíbrio de ingredientes, de usar ingredientes de qualidade, para você poder oferecer um produto de qualidade, realmente ele sendo, não usando achocolatado.
usando cacau, usando um chocolate acima de 50%, mais nobre, para você agregar valor ao seu produto e poder oferecer isso cobrando por isso, tá? Você não vai colocar um cacau ali e não vai cobrar pelo cacau. Não, você vai oferecer um produto de qualidade. E muitas pessoas vão pagar por isso e felizes, tá bom? É só você explicar isso para o seu cliente, tá? Explique o valor do seu produto para o seu cliente, tá bom? Para que ele entenda e para que você consiga... Gente, tem um bicho aqui. Um bicho no telefone querendo participar da live, ó. Para que ele entenda que realmente aquele valor é justificável por conta dos ingredientes que você usa, do jeito que você faz aquelas receitas, como você agrega valor àquela receita, tá? Você já ouviu, ou já comeu, né? Uma receita de bolo que tem gosto de isopor? Gente, eu já comi bolo com gosto de isopor, ou seja, gosto de nada. Aspecto de areia na massa, excesso de farinha ali, um gosto esquisito. Por que que as pessoas pensam assim? Eu pensei assim no início, quando eu experimentei isso e não sabia fazer. Nossa, mas o sem glúten, o saudável, ele é ruim, ele é sem gosto. O que que você tem que provar pro seu cliente que pensa assim? Que ele tá errado. Que ele pensa assim porque ele nunca experimentou um bolo que realmente fosse saboroso. Porque é possível? Com certeza. E é fácil de fazer. É fácil, não, é simples de você ter esse resultado. Mas você precisa entender os ingredientes e aplicar o método certo de preparo dessas receitas. O método certo para você executar como um todo essa receita. Não é só o executar mão na massa, é o executar desde o princípio, conhecendo os porquês daquela receita, para você conseguir corrigir, por exemplo, quando você errar, né? Ter algum resultado que você não goste. Então, é muito importante que você faça essas receitas com cuidado para você proporcionar uma experiência para o seu cliente. Não ser mais uma que vende bolo, tá? Para você ter a possibilidade de oferecer essa experiência para o seu cliente. E aí, gente? Estão gostando do conteúdo? Tá legal? Tá ajudando? Coloquem aí para mim se vocês estão gostando, por favor, pra gente continuar. Já aproveita e compartilha essa live com aquela pessoa que tá precisando de uma renda extra, que tá querendo aprender a fazer receita sem glúten, sem lactose. Compartilha aí na setinha para ajudar essa pessoa também. Dá uma curtida aí nessa live para me ajudar, tá? Não custa nada para vocês e me ajuda muito quando vocês curtem, porque aí o YouTube distribui para mais pessoas e eu consigo ajudar mais pessoas também. Tá bom? Então curtam aí, compartilhem e vamos seguir na nossa receita, ó, na nossa live, no nosso conteúdo. Vamos para o nossa quarta característica, que é muito importante. Essa não é uma característica visual, mas é uma característica que faz diferença demais nas suas receitas. Por quê? Qual é a fama de uma receita de bolo sem glúten? Eu fiz a receita hoje, amanhã ela já estava seca. Ontem. Fiz ontem, hoje ela já estava seca. Eu já escutei muito isso. Minha receita ficou dura, minha receita ficou esfarelando, né? Então, o que você precisa? Aumentar a durabilidade dos seus bolos sem glúten, tá? Aumente a durabilidade. O que é aumentar a durabilidade? Aumentar o tempo que a sua massa fica macia, fica fofinha, fica úmida, que não fique duro no dia seguinte. É extremamente importante. E esse tempo de durabilidade, de validade do produto, ele varia muito a depender do produto e a depender das condições que você conserva esse produto. Por isso que uma receita equilibrada é essencial para você ter uma maior durabilidade do seu bolo sem glúten e sem lactose. Você precisa de equilíbrio nas receitas e de ingredientes que tragam essas características para sua massa, tá bom? Assando corretamente esse produto, o resultado vai ser um bolo que dura mais tempo, macio e fofinho. Mas aí eu vou vender, né? E como é que eu vou fazer para o cliente deixar o bolo do jeito certo? Você vai explicar para ele. Isso mesmo. A hora de entregar o seu bolo é a hora de você falar o seguinte: olha só, esse é um bolo sem glúten, macio, fofinho, delicioso, mas que ele vai se manter assim se você armazená-lo corretamente,
tá? Então você precisa explicar para o seu cliente. Por que que você precisa explicar? Porque ele não está familiarizado com esse tipo de preparação, com esse tipo de receita. Pode não estar familiarizado, né? Não sabe como conservar, como armazenar esse alimento para manter ele macio e fofinho por mais tempo. Então você vai chegar para ele e vai explicar. Por que, gente, que isso é importante? Porque aí o seu cliente chega na casa dele com o seu bolo, né? Chega na casa dele com o seu bolo, coloca dentro de um prato, dentro de um pote, deixa aberto ali, exposto ao ambiente. No outro dia o seu bolo vai estar seco, vai estar duro, e ele vai falar que a culpa é de quem? Que a culpa é sua, que o seu bolo é ruim. Então você precisa explicar para ele. Olha, você vai levar esse bolo, ele está com essas características. Para você mantê-lo assim, você vai armazenar desse jeito. Vai vedar ele, né? Da exposição com o ambiente, vai colocar num pote com fechamento hermético. Se você não for consumir, se vocês não forem consumir tudo hoje, pode deixar em temperatura ambiente de um dia para o outro, depende do bolo, né? Depende da região, se for muito quente ou não. Você vai ter que adequar a sua explicação a ele, a depender de onde você more, tá bom? Então isso é com você. Mas saiba, se for um local muito quente, se for um bolo mais úmido, a durabilidade dele em temperatura ambiente é muito menor. Então, vamos supor, você mora em um lugar que faz 40 graus e você vender um bolo de milho para ele ou um bolo de cenoura. Você vai falar para ele deixar em temperatura em ambiente de um dia para o outro? Não. Você vai falar para ele armazenar dentro de um pote bem fechado na geladeira, para que você consiga aumentar a durabilidade desse produto, tá bom? Então é muito importante que você deixe claro para o seu cliente como ele tem que conservar aquele alimento para aumentar a durabilidade dele, tá bom? Isso é papel seu porque ele não sabe fazer isso, ele não conhece as características dos preparos sem glúten e sem lactose, tá bom? E a nossa quinta característica, nossa última característica é o preço. Qual é o preço ideal para eu vender esses produtos? Você precisa agregar valor a esse produto. Você precisa entender que tem que ter o valor dos insumos, mas não só isso. Então, você não vai somar o que você gastou de ingrediente, vai multiplicar por 3 e vai falar que seu preço de venda é X. Não, porque dá errado. Muitas vezes, se você fizer com essa técnica, você vai provavelmente ter prejuízo, vai estar pagando para trabalhar. Então, cuidado com isso. Não vai multiplicar o seu gasto com ingrediente por 3 e falar que é o preço de venda, tá? Lembra que você agregou valor a esse produto? Então, além dos insumos, você também tem a embalagem, né? Você tem que colocar ali no custo do seu produto as embalagens, você vai ter que colocar o frete, se você tem que entregar esse produto, e aí, se ele busca na sua casa, esse valor não entra, né? Mas você precisa analisar todos os seus custos, tanto fixos quanto variáveis. Tem a mão de obra que você coloca nessa precificação também. Então, saber fazer a precificação vai te garantir um bolo lucrativo. Se você faz um bolo lindo, maravilhoso, mas erra na hora de precificar, você vai ter prejuízo. Então, não é só fazer uma receita que funcione, é saber como entregar e como precificar essa receita. Você vai colocar uma embalagem mais bonitinha, embalagem temática, o Natal tá chegando aí, né? Vamos colocar uma embalagem ali, um laço vermelho, um laço verde, alguma característica, uma tag personalizada com os símbolos do Natal. Então, vamos fazer receitas que, perdão, que remetam ao Natal. Então, a gente pode fazer um bolo redondo no formato de guirlanda. A gente pode fazer um bolo piscina, né? Com um aspecto de neve ali, com a cobertura mais branquinha. Então, tem muitas possibilidades de agregar valor ao seu produto. Mas você precisa precificar corretamente esse produto para que ele seja lucrativo, tá? Então, precificação, o preço ideal é extremamente importante que você saiba como fazer para ter lucro com os seus bolos sem glúten e sem lactose lucrativos. Certo, gente? Perdão, gente, eu tossi aqui no microfone. Bom, então quais são as 5 características principais que nós temos que ter em bolos sem glúten e sem lactose que vendam bem, que sejam lucrativos? Vou até virar minha folha aqui, porque eu tô com uma folha aqui, tá, gente? Pra eu não esquecer nenhuma informação. Porque é muita informação, então se eu não colocar os tópicos aqui, eu posso esquecer alguma coisa importante, e aí isso não é legal pra vocês. Então, primeiro, ele tem que ser bonito. Aspecto visual, tem que impactar. Tem que dar vontade de comer aquele produto, tá? Tem que estar bonito, gostoso de olhar, tá? Dá vontade de comer.
Textura macia, fofinha, úmida. A textura interna do produto precisa ser apetitosa, precisa ser saborosa, gostosa, né? De você consumir. Aquela textura que você come e tá tão fofinho que acaba derretendo na boca. Esse pra mim é o bolo perfeito. Aquele que você come com tanta leveza que ele derrete na boca. Sabor, aroma, extremamente importante. Preze por ingredientes de qualidade. Agregue valor ao seu produto com ingredientes de qualidade, para que o bolo de cenoura tenha gosto de cenoura, tá? E não gosto de farinha de arroz, de grão de bico. Durabilidade. Faça com que os seus produtos durem mais e você tem que saber fazer isso com o armazenamento, com a conservação. Mas não é só o armazenamento que aumenta a durabilidade, você já sabe. Receita equilibrada, assar do jeito certo, conservar ali durante o processo de pós-cocção, né, que é depois que você retira do forno, do jeito certo. Então, são etapas de preparos. Todas essas características estão ligadas a todas as etapas. É muito importante você conhecer todas elas, começando pelos ingredientes utilizados nas receitas para você ter sabor, aroma, textura e também o aspecto visual perfeitos, tá bom? É muito importante você conhecer isso. E por último, preço. A gente precisa cobrar um valor justo, que pague o que a gente gastou, que nos dê lucro e que não seja um valor tão exorbitante. Como que eu sei qual é o valor que eu pago no produto? Que eu cobro no produto, no caso, né? Você vai ter essa precificação que eu falei com todos esses itens, insumos, custos fixos, custos variáveis, o valor da sua mão de obra, o valor total ali. Então, você tem um parâmetro. Só esse, não. Se você tem concorrentes, você vai buscar nos seus concorrentes entender qual é o valor praticado no mercado. Por quê? Porque se você coloca, vamos supor, o bolo é vendido a R$30, você coloca 60, provavelmente você não vai vender tanto assim, tá? Porque o seu valor está muito superior ao do mercado. Ah, não, o valor do mercado é 30, mas eu vendo a 10. Também não vai vender tanto. Por quê, gente? Barato demais, o povo desconfia. Se tá muito barato, tem alguma coisa errada, não é não? E deve ter, porque, né? Vender a R$10, o seu bolo deve estar com ingredientes de baixa qualidade. Porque os ingredientes de alta qualidade, eles são, sim, um pouquinho mais caros. Porque a gente vai agregar valor ao produto, tá? Então, cuidado com a precificação. Não vá fazer errado, porque senão você vai ter prejuízo, mesmo tendo uma receita perfeita para venda. Certo, gente? E aí, gostaram? Esse foi tudo o nosso conteúdo, olha só. 43 minutos de conteúdo. Arrasamos! Muito bom, muito bom. A dúvida da Lúcia. Comprei um forno Lair, não sei se é esse nome, a marca, forno elétrico. Ele tem a resistência separada. A resistência inferior eu deixo no máximo ou é variável? Qual a temperatura? Igual a temperatura? Ah, meu Deus, aí vai depender do seu forno e do que você vai descobrir com o termômetro, tá? Se você coloca, por exemplo, o meu forno, quando eu coloco no botão 240, ele aquece a 200. Então, tem variação. Por isso que o ideal é você ter um termômetro de forno para poder entender como que funciona esse seu forno, tá? Depende da temperatura. Deixa no máximo? Não sei. Qual é a temperatura máxima que chega o seu forno, tá? Entende? Que tem que ter esse termômetro para poder conhecer melhor o seu forno, já que ele é novo, já que você comprou agora. E a resistência superior não liga, só a de baixo. Só a resistência de baixo você liga para assar seus produtos. Se ligar de cima, vai queimar, vai dar interferência no resultado, tá bom? Gabriela do céu, muito obrigada por me dar a dica certeira de pesar ingredientes com menor quantidade. Gratidão demais. Hoje fiz o pão brioche, amei demais, delícia, gratidão. Que bom, Carla, que eu te ajudei, né? Que você conseguiu pesar ali a sua goma xantana, os seus produtos em menores quantidades, mesmo com a balança que não tem a precisão de 2 gramas, né? A gente consegue tranquilamente fazer essa gambiarra nas nossas balanças e funciona, viu? Não é a gambiarra mal feita, não. É bem feita, funciona. Deixa eu ver mais alguma dúvida aqui. Não adianta receita sem conhecimento das técnicas. Suas lives são verdadeiras aulas. Gratidão. Que bom, Lúcia. Fico feliz. Quem mais, gente? Deixa eu escolher mais uma aqui pra baixo. Pode congelar? Terezinha, pode congelar os bolos sim, tá?
pode congelar os bolos. Aí você congela ou inteiro ou fatiado, tá bom? Por que eu recomendo fatiado? Principalmente se você for consumir só você. Porque aí você tira só uma porção. Quando a gente descongela um produto inteiro, a validade dele, cai muito. Então a gente precisa consumir esse produto rapidamente depois de congelado, 1, 2 dias no máximo. Então eu recomendo congelar ele fatiado para que você consiga consumir ele por mais tempo. Você vende congelado? Aí você vai recomendar ao seu cliente como é que ele vai fazer o descongelamento para ter um produto de qualidade mesmo depois de congelado, tá? Certo, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, que eu tenha conseguido ajudar vocês a esclarecer ali as dúvidas, os pontos cegos, tá bom? Esse foi o meu intuito. Gente, bolo sem glúten de qualidade vende e a gente ganha muito dinheiro com isso. Eu sei disso porque eu vendo, tá? Por encomenda, mas eu vendo. Não vendo todos os dias porque eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar de vocês também. Mas eu vendo por encomenda e dá sim muito lucro. A gente consegue ali 100% de lucro, pelo menos 50% em algumas receitas, em outras 100%. Então, é um ramo que está crescendo, a demanda é muito alta e, infelizmente, a oferta, ela tá baixa. E a que tem, ela não é tão qualitativa assim, né? Não é de tanta qualidade. Então, se você puder agregar mais valor ao seu produto, trazer mais qualidade, segurança para o mercado, você vai conseguir se sobressair com certeza. Beijo no coração, fiquem com Deus, tenham todos um excelente final de semana e terça-feira estarei aqui esperando todo mundo pra gente fazer mais uma live incrível. Beijo, beijo, fica com Deus, tchau, tchau.